Boa tarde a todos que nos acompanham em mais um Momento PJE. Nós estamos aqui para mais uma sexta-feira em que nós nos alimentamos de mais informação e nos enriquecemos, né, com informações a respeito do nosso sistema PJE e também de outros temas que estão correlacionados ao nosso dia a dia de trabalho com o sistema do processo judicial eletrônico, né? E na data de hoje, dia 22 de setembro de 2023, nós estamos recebendo aqui a Marina Alves Ferreira, que é a supervisora da seção de segurança da informação digital do nosso tribunal. E a Marina hoje vai falar de um tema que nos é muito caro. Ela vai falar de segurança da informação, de uma maneira em geral, mas com um foco voltado para o usuário. E demonstrar para a gente como que nós, usuários dos sistemas, podemos ser o elo forte. Porque há vamos dizer assim, um ditado, né, popular que dentro de todo esse elo que envolve a segurança da informação, o usuário seria o elo mais fraco. E hoje, o que a gente espera aqui com essa participação da Marina no Momento PJE é que ela venha a demonstrar o quanto que o usuário, como fator central de todo esse elo, ele pode ser, sim, o elo forte para poder sustentar a segurança da informação, seja aqui no TRF, seja de uma maneira em geral na vida das pessoas que possuem os seus dados, não só corporativos, né, institucionais, mas também dados pessoais. E eu faço a introdução desse tema falando desse novo mundo que nós estamos vivendo, né? É um mundo digital. Hoje em dia, a nossa vida ela está absolutamente permeada pela tecnologia, né? E o nosso trabalho ele já não mais se realiza, a gente já não consegue mais realizar o nosso trabalho se não estiver interligado com essas tecnologias. E tudo isso envolve dados, ou seja, informações. E a gente precisa encontrar uma forma, nós usuários, de assegurar que esses dados fiquem restritos, o acesso a esses dados fiquem restrito às pessoas que estão autorizadas a acessar. Ou seja, a gente precisa ter segurança desses dados. E é por isso que a gente convidou a Marina hoje aqui, para poder, ela com toda a expertise que tem nessa área, ela é uma especialista nessa área de segurança da informação, ela poder nos brindar aí com novos conhecimentos e ver o tanto que, para cada um de nós, cabe um cuidado enquanto usuário para que a gente possa cuidar da segurança desses dados, sejam dados pessoais, sejam dados institucionais. Porque tem também um outro ditado, né, que eu trago aqui para vocês entenderem a importância desse tema hoje no nosso trabalho do dia a dia, que fala que o novo petróleo do século XXI são os dados, ou seja, a informação. Então, hoje, o que há de mais valioso numa empresa são as informações, as nossas informações, as informações dos nossos usuários e o banco de dados que nós temos com todas as informações processuais e de processos de trabalho que nós temos no nosso tribunal, que é o maior tribunal federal em extensão nesse Brasil, né? E que quiçá um dos maiores do mundo, né? Isso reflete também na complexidade de manter a segurança desses dados, né? Mas não vou me alongar mais do que isso. Lembrar que no nosso Momento PJE, a gente tem feito da seguinte forma: durante a exposição e também durante todo o nosso encontro, vocês podem interagir pelo chat, né, colocando perguntas, fazendo observações, trocando experiências, porque o Momento PJE também é um momento de vocês, usuários do sistema judicial, aqui na primeira região, interagirem entre si e trocarem experiências. Após a exposição da Marina, nós vamos ter um momento para responder essas perguntas. Lembrando ainda que todo o programa Momento PJE ele fica gravado, né? E vocês podem assistir qualquer um dos programas anteriores que teve, inclusive o da semana passada foi um campeão em termos de
tempo de duração, né, porque houve muita interação das pessoas que estavam assistindo aqui com a gente, e eu tenho também essa expectativa, pela importância que esse tema tem, a segurança da informação, de que nós vamos ter aqui hoje uma tarde muito enriquecedora. Nós vamos sair daqui, eu não diria experts em segurança da informação, Marina, mas nós vamos sair daqui conhecendo um pouco mais desse mundo digital e mais conscientes de qual é o meu papel enquanto usuário para poder contribuir para termos mais segurança nos dados que estão sob a nossa guarda, né? Então, passo a palavra agora para a Marina, agradecendo mais uma vez a presença dela em se dispor a estar com a gente hoje aqui. Marina. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer o Dr. Naiber pelo convite e essa oportunidade. Eu gostaria de começar com vocês com uma enquete. Essa enquete vai ser simples, é uma resposta de sim ou não. E é uma pergunta. Eu vou colar esse. Para vocês acessarem a enquete, vocês têm que acessar esse site, Mente, ou usar o QR Code e usar esse código aqui, tá? E aí vocês vão ter acesso à página onde vai ter a pergunta. É basicamente se você considera os serviços do tribunal seguros. É uma resposta de sim ou não, e eu vou aguardar a resposta de vocês, e no final a gente debate um pouquinho sobre isso. Eu vou colar a imagem aqui no chat também, porque eu vou precisar mudar a tela, tá bom? Passar para cá e compartilhar com vocês. E mais à frente também, durante logo depois da apresentação, a gente pode colocar novamente aí o QR Code também na tela, né, para as pessoas. Sem problema algum. Começando, como o Dr. Naiber bem falou, na área de segurança da informação, um especialista chamado Kevin Mitnick, ele é autor do livro Arte de Enganar, que fala um pouco sobre engenharia social. Ele define, no livro dele, como o usuário sendo o elo mais fraco. E ele, por ter conseguido, através de técnicas de engenharia social, enganar diversos usuários e conseguir diversos acessos, ele acabou virando uma referência. E aí, por isso, essa frase dita tantas vezes e acabou pegando no nosso ramo. E o ponto hoje é como tornar o usuário o elo mais forte? Bom, ao meu ver, através de conscientização e conhecimento, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Primeiro ponto. Quem já viu, ou ouviu falar, ou ficou sabendo que um parente, um amigo, teve uma conta hackeada, uma conta roubada? Hoje, e cada vez mais, com mais frequência, nós temos visto isso na televisão, no jornal, ou até mesmo em rodas de conversa. Aqui eu trouxe um exemplo, onde uma modelo baiana teve a rede social roubada. E a pessoa, o estelionatário que fez isso com a conta dela, começou a solicitar dinheiro, solicitar Pix para os seguidores dela. Então, essa é uma forma de atuação pós-conta hackeada. Um segundo exemplo, quem já acessou o Instagram e viu algum conhecido, algum amigo, publicando vários móveis eletrônicos à venda, às vezes até a preço de banana, mas na verdade não era aquela pessoa. E aí você me pergunta, Marina, mas o que eu posso fazer? Com relação a redes sociais, que foi o exemplo que eu trouxe, cada um dos sites, seja Facebook, WhatsApp, Instagram ou qualquer uma outra, existem links disponíveis para o usuário, onde ele pode informar a empresa que a conta dele foi hackeada. E aí a empresa vai dar toda a trilha onde você vai seguir esses procedimentos para poder recuperar a sua conta. Aqui eu trouxe um exemplo do WhatsApp, onde eles publicaram um folder, e nesse folder ele traz os passos que você pode seguir para tentar se proteger desses golpes. E aí ele começa falando, primeiro ponto,
nunca compartilhe o código de registro de 6 dígitos que você recebeu por SMS. O que seria esse código de registro? Ele seria equivalente à senha que a gente usa nos nossos sistemas hoje. Uma senha que você usa no SEI, no PJE. E aí a gente vai para o segundo ponto. O que ele recomenda é: ative a confirmação em 2 etapas. Isso nada mais é do que o MFA. O famoso MFA que todo mundo reclama, que dificulta a vida, que complica, mas que é o fator determinante para a gente manter a sua conta segura. O papel da segurança não é dificultar a vida de ninguém, e sim tentar impedir que algo de ruim aconteça. A gente tenta equilibrar a usabilidade, a facilidade de uso para vocês, mas ao mesmo tempo provendo segurança. Então, a nossa busca é por esse equilíbrio. E aqui eu trouxe uma imagem que foi a imagem usada pela Ascom na nossa campanha de ativação do MFA no Office 365. Quero reforçar com vocês. Uma das coisas que pode impedir a invasão e a perda da conta, seja de uma rede social, seja de um e-mail, seja de qualquer acesso, é o MFA. E aqui eu vou clicar para mostrar para vocês que hoje, na nossa intranet, nós temos uma página que aborda exatamente o assunto de segurança da informação. Na intranet tem essa aba aqui inicial, né? E na parte de tecnologia vai ter o campo de segurança da informação, onde a gente traz algumas coisas, como o conceito de segurança da informação, características, como alcançar essa segurança. E aqui também disponibilizamos um pouco sobre as políticas, normas e legislações hoje vigentes, comitês e comissões que nós temos aqui no órgão ou que nós participamos, workshops que já foram apresentados com o tema de segurança, boletins informativos que são emitidos pelo Gabinete de Segurança Institucional, Segurança da Informação, perdão, na presidência, campanhas de conscientização, que são aqueles e-mails que nós encaminhamos para vocês, normalmente de forma mensal, tratando de algum tema de segurança que está em voga. E, por último, as campanhas de segurança da informação, que são essas campanhas que nós fizemos quando fomos fazer a troca de senha de forma global na JF1 e também na habilitação do MFA. E aí eu falo, o usuário tem um papel crítico na segurança cibernética. Não adianta o órgão investir milhões em ferramentas, em soluções robustas, se o usuário não entender o papel dele nesse processo. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos de invasões hackers que ocorreram em órgãos judiciais. Em órgãos do judiciário que não foram os únicos a serem atacados nesse período. Mas, como nós somos da área judicial, eu foquei nesse ponto. E começando nessa linha, vocês podem ver que em novembro, eu comecei em novembro de 2020, que foi exatamente um marco para o TRF1, porque foi quando ele foi atacado. E aí, seguindo, STJ, TSE, TRF3, 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo, STF, TJ do Rio Grande do Sul, TSE de novo, TRT do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo, TRF3 de novo e a JF de Pernambuco. Então, é o que eu falo para vocês. Isso eu parei aqui em abril de 2022. De lá para cá, tiveram diversos outros ataques. E aí, a ideia é, como eu, como usuário, posso agregar? E aí eu trouxe 2 exemplos de ameaças que chegam diretamente para vocês, que é o caso da engenharia social e do phishing. E lembrando que você, como usuário, eu vou dar um exemplo aqui. Se você utiliza mesmo usuário e senha, ou mesmo que seja apenas uma mesma senha que você usa no ambiente profissional do TRF1, e você utiliza essa mesma senha em outros sites externos, você está se colocando em risco e colocando todo o órgão em risco também. Afinal de contas, quantos vazamentos
ocorrem em sites durante o ano. Nós cada vez mais escutamos sobre vazamentos. O LinkedIn mesmo teve um vazamento enorme. E cada vez mais sites vêm sofrendo esses vazamentos. E apesar da gente ter a LGPD, a gente não tem essa garantia que isso não irá ocorrer. E por isso, solicitamos sempre que não utilizem as senhas que utilizam no ambiente profissional em outros locais. Nós sempre recomendamos que utilizem uma senha para cada serviço. Ah, Marina, mas eu não tenho cabeça para decorar tudo isso, não. É muita coisa. Sim, e por isso existem cofres de senhas. Eu posso comentar com vocês no final, eu não coloquei esse ponto exatamente aqui na apresentação, porque é pouco tempo. Mas qualquer coisa a gente discute um pouquinho sobre isso depois. E vamos lá. Primeiro ponto, engenharia social. Mas o que seria isso? É o poder da persuasão. É quando se utiliza a manipulação psicológica para obter alguma informação confidencial, alguma informação sensível. Às vezes até informações que a gente acha que não tem o menor problema, mas que, junto com outras informações, dão insumo para promover um ataque futuro. E quais vias, normalmente, são utilizadas para um ataque de engenharia social? Aqui eu coloquei alguns exemplos: WhatsApp, SMS, uma ligação telefônica onde a pessoa fala que sequestrou a sua filha, a sua mãe, o seu pai, ou até em eventos sociais. Aqui eu coloquei 2 exemplos na imagem. Um é um SMS falando: Caixa Econômica, agendado para quarta-feira, TED para Bruno Soares, valor R$ 1.348. Caso não foi você, preserve a integridade da sua conta. E aí ele te passa um link para você clicar. Bom, eu imagino que, a não ser que seja muita coincidência, você não teria feito um TED para o Bruno Soares nesse valor. Então, isso é um exemplo de engenharia social aplicada. E se você clicar nesse link, provavelmente ou você baixará um software malicioso, ou você será redirecionado para uma página onde ele pedirá informações pessoais, ou Maria, login e senha. Sim. só fazer um depoimento. Só essa semana eu acredito que eu recebi pelo menos umas 2 mensagens desse tipo aí. Até mostrei para minha esposa e para o meu filho, para alertar eles o tanto que é importante a pessoa estar atenta a essas técnicas de engenharia social. Porque se não prestar atenção, isso são nos detalhes, né? Sim. Quem é o remetente? Veio pelo mesmo SMS que o banco encaminha as notícias para ti? Não veio. Veio diferente. Sempre tem uma coisinha ou outra ali que deixa claro que aquilo ali é um golpe. É que as pessoas têm que ter Exatamente. atenção, né, para poder não cair nessas técnicas de engenharia social que estão cada vez mais sofisticadas. Cada vez mais, em alguns casos até direcionadas. Então, é isso mesmo, doutor Neber. Cada vez mais nós temos esse problema, com uma quantidade cada vez maior dessas formas de engenharia social aplicada ao nosso dia a dia. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que ele foi usado, muito usado na época da pandemia, quando estava no auge, não tinha vacina para todo mundo, e aí uma pessoa simplesmente pegava um logo aqui do Ministério da Saúde e encaminhava uma mensagem para um número qualquer, para aquela pessoa que seria a vítima. E aí falava assim: sou fulana de tal, do Ministério da Saúde contra a Covid-19. Venho, através dessa plataforma online, realizar o agendamento da sua vacinação. Vamos lá, digite OK para começar. Até aqui, tem algum problema? Bom, o problema começa quando você responde OK, porque aí você começou a cair naquela isca que ele jogou para você. E aí, quando a pessoa fala OK, aí ele segue para o segundo passo, que é: por favor, me informe o número do protocolo de 6 dígitos enviado via SMS. Sabe o que é esse protocolo de 6 dígitos? É aquele código que eu falei lá do WhatsApp. E aí é dessa forma que ele captura a sua conta e ele rouba a sua conta do WhatsApp. Então, aqui entra novamente a importância da habilitação, do duplo fator, do múltiplo fator de autenticação. E por isso a gente bate tanto nessa tecla hoje em dia. Aqui eu trouxe um exemplo de engenharia social também, só que de uma outra forma. Isso aqui foi uma notícia, tá? De 2018.
onde a agência de emergência do Avaí deixou a senha exposta em post-it. O funcionário tirou uma foto dele no trabalho e publicou na rede social. Só que ele não observou que ele tinha colocado aí escrito a senha dele aqui, ó, no post-it, que tá aqui, ó, na foto. A senha ficou exposta. E aí, obviamente, os hackers estão aí para explorar essas vulnerabilidades. Então, cuidado com o que você deixa exposto no seu ambiente de trabalho. Não deixa post-it colado em monitor, nem papelzinho anotado com senha embaixo do teclado. Tudo isso são vulnerabilidades. E isso é o lado do usuário. Não há nada que eu possa fazer, como instalar ferramental, utilizar as melhores tecnologias, se o usuário não cuidar dessa parte, que é a segurança da sua própria senha. A senha é única e é pessoal. Vocês não podem passar para outras pessoas. Isso é um problema sério. E aí vocês me perguntam, tá, mas e o que eu faço? O primeiro ponto é entender como a engenharia social funciona. E ela começa com a coleta de dados. Normalmente uma pessoa observando ou uma rede social, ou meramente observando uma pessoa em um local, reunindo informações. E a partir daquele momento, começa a desenvolver uma relação, seja de confiança, ou seja, uma relação onde a pessoa vai despertar um senso de urgência em você, vai fazer uma pressão psicológica em você e vai te despertar o medo. E através dessa exploração desses sentimentos que ela desenvolveu, através de uma relação com você, vítima, usuário, ele vai utilizar aquela informação para o objetivo esperado, para o objetivo pretendido. Então, as dicas que eu dou com relação à engenharia social é: desconfie de tudo. Tudo que chegar para você, desconfia primeiro. Aí você vai analisar. Em segundo ponto, evite compartilhar informações, analise direitinho o que você está repassando, para quem você está dando aquelas informações. Tudo tem que ser muito bem analisado, a informação é bem preciosa, como o Dr. Naiber mencionou no início. Entendam também que nenhuma empresa vai ligar para você ou mandar um e-mail pedindo senha ou informações sensíveis. Isso, se isso ocorrer, se alguém te ligar pedindo senha para alguma coisa, primeiro, não forneça. Isso não é uma boa prática. Segundo, se você tem dúvida se aquilo é verdade ou não, entre em contato com os canais oficiais. Então, por exemplo, no banco nós temos o cartão, no cartão vem escrito o número do banco. Pega e liga no banco ou vai na agência, mas são exemplos que eu estou dando no dia a dia, que ocorrem e que a gente pode evitar para não ter um mal maior. Encerrando essa parte de engenharia social, a gente começa a ir para o phishing. Eles estão muito próximos um do outro. Tanto que a definição de phishing é isca digital. O que seria isso? É quando alguém usa alguma coisa para chamar a sua atenção. É uma isca. Ela pode vir de uma forma positiva ou pode vir de uma forma negativa. Pode falar que você ganhou na Mega Sena ou pode falar que você está recebendo uma intimação judicial. E aqui a imagem que eu coloquei para vocês, eu retirei de um site que reúne essas notificações a respeito de phishings que de fato ocorreram. Todos esses exemplos que eu coloquei aqui são reais, tá? Ocorreram na justiça. Foram várias fraudes, na verdade. Abordando notificação extrajudicial, intimação judicial, doação, e existem vários outros exemplos. Aqui eu trouxe dois para vocês, para ilustrar dois casos diferentes. O primeiro caso, quando você recebe um e-mail, o que vem escrito no e-mail é exatamente essa tela que eu coloquei aqui para vocês. Obviamente que não com esse símbolo de fraude, mas vem com essa tela. E aí ele vem falando, mandado de intimação de testemunha. Para visualizar o mandado, baixe o anexo, clique para baixar o arquivo, clique em imprimir. E aí
quando você clica, ele faz o download de um arquivo gerado, que é malicioso, e ele tem o intuito de roubar informações informações do usuário. E aí você fala, mas eu não vi baixando nada. Sim, mas isso não é visível para o usuário. Esse é o ponto. Às vezes um clique que parece não ter nada gera um estrago gigante. O phishing é uma das maiores formas utilizada hoje pelos atacantes para iniciar uma invasão dentro de um órgão, dentro de uma empresa. Então, esse primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é falando a respeito de um malware. No segundo exemplo, também verídico, tá? O e-mail traz alguns links, onde você clica no link e ele te direciona para a página onde você acessaria o documento. Só que parecida, né, com a página da Microsoft, que a gente usa, inclusive, do Office 365, mas não é. É uma página falsa. E isso é real. A vítima recebeu uma mensagem contendo essa intimação judicial, com esse link disponível, mas a página que ela é direcionada é falsa. E aí, quando você digita o seu e-mail e a senha, essas informações vão para o hacker. E aí, pronto. Ele já tem seu login e sua senha. Putz, e agora? Ele acessou minha conta? Bom, aqui, para dificultar isso e tornar o acesso mais seguro, nós habilitamos o MFA. Mais uma vez, a importância dele. Para que vocês Marina, tenham... Sim. aproveitar que você trouxe esse exemplo aí. Aí, mais uma vez, o usuário pode ser o elo forte, porque tem o MFA. Mas se a pessoa, se, por exemplo, estiver tentando fraudar, você sabe que não foi você que tentou acessar ali a conta e apareceu um pedido de confirmação, lá que é o duplo fator de confirmação, para você, pelo Authenticator, por exemplo, confirmar, você não vai confirmar se não foi você que acionou. Você vai negar. Então, o usuário ele tem que estar atento. Não é porque apareceu ali na tela, mas se ele não estava tentando, naquele momento, acessar o Office, por que apareceu aquilo ali naquele momento, né? Então, o usuário está atento a esses detalhes. Exatamente. E se isso estiver ocorrendo com vocês, de ficar sendo notificado e solicitando essa autenticação pelo Authenticator, por exemplo, sem que vocês tenham pedido, eu até recomendo que vocês procurem essa STI, a unidade de atendimento ao usuário, porque provavelmente sua senha vazou e algo de errado está acontecendo. Ô, Marina, Então, aproveita esse momento, porque é uma pergunta que eu já tinha anotado aqui para te fazer. sim. Como é que o usuário procura, vamos dizer assim, um suporte do tribunal caso ele identifique algo fora do normal, alguma coisa suspeita em termos de segurança da informação? O que ele deve fazer? Primeiramente, às vezes é difícil para o usuário realmente identificar se aquilo ali foi um problema de segurança ou tem outros fatores envolvidos. Então, normalmente, a gente pede para acionar a CSTI, através ou do ESOSH ou da Lucy. A Lucy também facilita bastante a comunicação com eles. E em casos que não, eu tenho certeza que é isso, nós pedimos para entrar em contato com a CLRI, que é a Comissão Local de Resposta a Incidente, através do e-mail clri@trf1.jus.br. Essa Nós informação vamos também colocar no está... chat, né? Esse Isso, e-mail nós vamos colocar no chat para poder ficar registrado. Eu peço que o pessoal que está nos auxiliando aí coloque esse endereço no chat. por favor. Essas informações também estão lá na página da intranet, a que eu mencionei sobre segurança da informação. Lá onde tem comitês e comissão de segurança, lá tem toda essa informação sobre o e-mail, o procedimento, o formulário a ser preenchido, lá tem tudo bonitinho. A gente precisa de algumas informações iniciais, né? Saber do que se trata, quando aconteceu, quem foram os envolvidos, uma explicação, pelo menos mais por alto, para a gente poder iniciar o tratamento, né?
acho que é isso, nesse primeiro momento, pelo menos. Aqui eu trouxe também uma simulação de phishing que nós fizemos aqui no TRF1. Nós escolhemos um grupo menor de pessoas, exatamente para entender o alcance disso. A gente só queria uma amostragem. E o e-mail que nós criamos foi esse que está do lado esquerdo, esse que vocês estão vendo aqui. O tema que nós usamos na época, nós fizemos isso em maio de 2021, tá? Então, estava bem no auge e falando bastante sobre vacina. E falamos, vacina disponível para JF1. E aqui escrevemos um textozinho, colocamos um link de acesso e quando eu clicava nesse link, redirecionava para um formulário que tinha essa carinha aqui. Bom, para nossa surpresa, um pouco mais de 20% das pessoas que receberam o e-mail caíram. Então, isso foi uma preocupação e isso foi até uma forma de alerta para nós, para começarmos algumas campanhas de conscientização, para começar algumas ações referentes a isso. Marina, e Sim. teve gente até da TI que caiu, né? Sim. Eu fiquei sabendo. Exato. Esse é o ponto. Ninguém é perfeito, todo mundo está suscetível a erros. Então, mesmo que você detenha um conhecimento robusto sobre os assuntos, nós somos humanos, estamos sujeitos a erro. Nós podemos, em algum momento, por um lapso ou por uma falta de atenção mesmo, acabar caindo em uma situação dessa. E, como o Dr. Neuber falou, cada vez essas formas de captura, esses phishings, essas técnicas de engenharia social estão mais complexas, mais bem estruturadas. Aqui, algumas dicas, né, para identificação de phishing é vocês conseguirem olhar o e-mail aqui, ó. O e-mail que a gente usou foi saúde.trf1@gmail.com. O tribunal não usa o e-mail de fora, ele sempre usa o e-mail interno. Então deveria ser @trf1.jus.br. Não foi o caso. Isso era um dos indicativos que a gente deixou para a pessoa identificar o phishing. Outra coisa, as letras aqui escritas, ou Ascom preza muito pela estética dos itens publicados, né? E aqui nós deixamos parte com umas letras maiores, parte com letras menores. Enfim, a gente deixou algumas pistas por aqui, tá? Exatamente para ajudar. Sim. Dá um depoimento também que normalmente, ou na boa parte dos casos, também auxilia a identificar o phishing. Erro de português. Se ler com atenção, às vezes você encontra um ou outro erro de português. Exatamente. Também é uma forma de identificar o phishing. É isso. Tem mais um tópicozinho que eu queria falar com vocês e mostrar para vocês a importância. A nossa segurança também depende de vocês, usuários. E um dos pontos que eu já mencionei, mas eu reforço aqui, os ataques cibernéticos, eles podem começar de ações simples, ações básicas, às vezes um e-mail que chega para vocês. E hoje, com essa realidade que nós temos de tanto teletrabalho, quanto aparelhos conectados de uma forma global, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Hoje a casa está toda conectada, hoje você fala para sua assistente virtual, uma Alexa, fala, Alexa, ligar luz, sala, e aí a luz da sua sala está ligada. A fechadura da sua porta é digital. O seu celular você consegue abrir com digital, o seu celular está conectado em tudo. O seu computador, o seu tablet, o seu relógio hoje, o smartwatch. Então, hoje, tudo está conectado. E isso reforça ainda mais essa importância da gente ter cuidado e observar cada vez com um olhar mais crítico todas as nossas ações. Então, com essa questão do trabalho remoto, eu reforço para vocês o quanto é importante esses cuidados com a segurança dos dispositivos domésticos, com o que vocês usam em casa, o que vocês usam no dia a dia, seja um celular, um relógio, para que também consigamos manter essa proteção no ambiente corporativo.
Porque se o seu computador, o seu celular estiver infectado com vírus e você acessar o nosso ambiente, você pode estar infectando o ambiente do tribunal. Então, é extremamente importante que atualizem os sistemas operacionais, atualizem os programas que vocês utilizam, deixem sempre tudo atualizado, porque constantemente são lançados updates, atualizações que corrigem falhas de segurança. E se você não faz isso, você passa a estar vulnerável. Além disso, instalar um antivírus. Às vezes é uma coisa tão simples. O antivírus hoje não é uma coisa cara mais, ele se popularizou. E às vezes você paga ali R$ 50 em uma licença por ano, mas que traz uma segurança enorme para você e o seu ambiente. Bom, por hoje é só, pessoal. Já falei bastante. Deixa eu voltar para a tela aqui. Por hoje é só a parte da sua apresentação, mas nós temos a parte, vamos dizer assim, mais esperada, que é essa interação, né, com as perguntas dos usuários que estão nos acompanhando. A Marina colocou novamente na tela aí a enquete, né? Só lembrando para aqueles que não estavam no início aqui do Momento PJE de hoje, pode utilizar pelo QR Code que aparece aí na tela, né? É uma pergunta bem simples que está sendo feita, ou pode acessar por esse site aí, mente.com, e aí coloca esse código 77339330 para poder participar da enquete. Essa enquete não rouba nenhum dado seu. Pode ficar tranquilo, e nem é um teste de segurança da informação, né, Marina? Não é um teste de phishing. Inclusive, eu não tenho nem como saber quem votou, quem deixou de votar, não tenho nenhuma informação. E no final do Momento PJE de hoje, a gente vai revelar aí, o resultado dessa enquete, né? Exato. Vamos começar aqui com a parte de perguntas e respostas. A Selma Bezerra de Melo Freitas, ela diz assim: Marina, estou preocupada com o PJE. Meu celular não reconhece os códigos. Nada deu certo. Em casa, para abrir e-mail e Teams, tudo, o celular envia o código. Na hora do problema, relatei para a TI. O que você pode recomendar aí para a Selma para ela poder ficar mais tranquila, e não só em relação ao PJE, mas em relação ao Teams, ao Office, enfim, ao pacote da Microsoft que a gente utiliza? Certo. Começar pela parte do Office, que eu acho que é algo que atinge todo mundo de uma forma global. O Office, nós fizemos alguns testes recentemente, exatamente para identificar a quantidade de requisições que estavam sendo feitas no nosso Office e que solicitavam o MFA de forma irregular. E esse número foi razoável. Não vou dizer que foi extremamente preocupante, mas é algo a se olhar. Então, o que isso significa? Nós identificamos em alguns vazamentos usuários utilizando a mesma senha no ambiente corporativo e ambientes pessoais. Exemplo, a mesma senha que usava no Netflix, usava no nosso ambiente. Isso foi reportado através de uma empresa de segurança. E por isso a importância da habilitação do MFA, que a gente fez para todo mundo. O MFA, ele vai impedir que mesmo a pessoa com a sua senha tenha acesso às suas informações. Então isso torna o ambiente seguro, porque eu vou impedir que a pessoa que não tem essa permissão acesse documentos que são confidenciais. Então, o Office hoje, nós podemos dizer que ele está com as configurações de segurança habilitada exatamente para prover esse ambiente seguro para vocês. Com relação ao PJE, eu sei que é muito nova essa habilitação de MFA também. Está todo mundo passando por adaptação. Com relação à segurança específica do PJE, isso vai ser tratado em outro momento com você. Mas o que eu posso assegurar é o seguinte: qualquer situação onde tem habilitação de um fator a mais, além da sua senha, é um ambiente mais seguro. Isso eu posso garantir para você. Então, nesse caso, estou tendo problemas de acesso, eu acho que você adotou a postura correta de entrar em contato com a CSTI, exatamente para identificar esse ponto e verificar se não tem mais gente com o mesmo problema. Porque
É através dessas reclamações que vocês fazem, desses chamados, que a gente consegue identificar se é um problema generalizado ou se é pontual. E aí tratar ou de forma específica ali com vocês, ou de uma forma ampla para atender todo mundo, né? Eu acho que eu respondi, mais ou menos. Ok, eu vou ler um comentário que o Luiz Alberto, que é da nossa TI, fez em relação a essa pergunta, né? Colocou lá no chat. Ele colocou assim: existem alternativas ao uso do celular para dupla autenticação que podem ser utilizados. A TI pode lhe auxiliar nesse sentido. Então, é procurar a TI local, né, e ver aí quais outras alternativas para a dupla autenticação, né, que pode facilitar, né? Eu mesmo utilizo o Authenticator para dupla autenticação no celular. Eu acho que é muito prático, né, e seguro. O Diogo Alves Garcia Nunes, ele pergunta. Tá Opa, teve uma travado? oscilaçãozinha. Ah, sim. Tem uma oscilaçãozinha aqui na minha internet, mas voltei. Então, como eu estava dizendo, o Diogo pergunta: qual a sua opinião sobre os geradores automáticos de senha e se recomendaria algum em especial? Bom, geradores automáticos, eles são uma forma de trazer um pouquinho mais de criatividade para a gente, né? Porque às vezes a gente fica batendo ali sempre na mesma senha, ou variações dessa senha, e aí isso acaba sendo um ponto de vulnerabilidade, né? Eu acho uma opção que pode ser utilizada assim. Hoje a gente tem duas formas, né, de criação de senha utilizada nesses geradores. Uma é uma senha aleatória, onde ele agrupa, e aí você define, né, os critérios. Você pode agrupar letras maiúsculas, minúsculas, símbolos, números, e você coloca o tamanho da senha que você quer também. Tudo isso você pode definir no gerador. Ou então, utilização de palavras agrupadas. Então, palavra mesmo, que a gente usa no dia a dia. Futebol, mais cerveja, mais praia. Agrupamento de 3 palavras. Vai ser uma senha gigantesca e, por incrível que pareça, é uma senha muito mais difícil de se quebrar do que uma senha pequena. Hoje, se a gente for Marina, analisar... Sim, nesse ponto eu quero dar uma dica para as pessoas. claro. Que foi uma dica que eu recebi há muitos anos atrás e que funciona muito bem. É exatamente na linha que a Marina falou. Eu posso usar palavras, mas para eu poder deixar um pouco mais sofisticada essa senha, eu posso usar uma frase que faz sentido para mim. E aí eu pego só as iniciais de cada palavra daquela frase. E coloco números também junto ali e adiciono pelo menos um caractere especial. Então, num exemplo aqui de algo que está na tela, vamos formar uma frase com o que está na tela aqui. Segurança da informação, gotomente.com. Eu já tenho uma senha aí. S de segurança, D de dar, I de informação, G de go, T de to, M de mente e C de com. Eu poderia colocar um número qualquer que faz sentido para mim e um caractere especial qualquer que faz sentido para mim. E eu automaticamente crio com facilidade uma senha fácil de lembrar, né? Porque é uma frase que faz sentido para mim e ao mesmo tempo difícil de quebrar, né? É uma senha mais segura. Pode continuar, Marina, por gentileza. Claro. Aqui, ele também pediu exemplos, né? Eu vou colocar aqui na tela, só para você ver. Esse aqui é um exemplo, Bitwarden. Ele pode ser usado tanto como plugin, aqui eu acho que você... Aqui é o que eu uso, tá? É o Bitwarden, porque ele sincroniza com o celular, sincroniza com o seu computador, e basta um plugin, ou você pode acessar até pelo próprio site do Bitwarden. Você entra aqui e faz o login, e aí você consegue acesso, e você pode, aqui dentro, isso aqui é um cofre de senhas, tá? Dentro desse cofre de senhas, você consegue armazenar todas as suas senhas, e você precisa decorar uma senha só, que é a senha de acesso a isso aqui, mas você não pode esquecer, não. Essa senha mestra, essa precisa estar bem gravada e ser bem complexa também para acesso. Então, precisa ser uma senha robusta, uma senha complexa e uma senha que você não esqueça de forma alguma. Essa é uma opção. Outra opção também é o KeePass, que é esse outro aqui. Ele é mais simplesinho, mas ele faz as mesmas coisas do Bitwarden. Só que esse aqui você armazena só no seu computador. Eu acredito que tem variações dele, que tem também como sincronizar na nuvem.
mas esse aqui normalmente eu uso só para armazenamento fixo no computador, e quando eu quero armazenamento em nuvem, aí eu uso o Bitwarden, que é esse outro aqui que eu mostrei para vocês, que tem essa carinha aqui, tá? Marina, só para acrescentar, porque teve uma pessoa que já pediu para falar a respeito de cofre de senhas. O que a Sim, Marina está explicando agora nada mais é do que a ideia de cofre de senha, ou seja, é um local onde eu guardo todas as minhas senhas, né? Aí, exatamente. para poder acessar esse cofre, eu preciso de uma senha mestre, que é isso que ela falou agora, que é uma senha que você tem que ser criativo, né? E lembrar facilmente dela. Como exemplo de cofre, esses dois são cofres, tá? Que podem ser utilizados, são bem utilizados hoje no meio, tanto de quem é da área de tecnologia quanto quem não é. E são bem simples de mexer, bem intuitivo, bem didáticos. Nós precisamos avançar, viu, Marina? Porque tem muitas Próxima perguntas para pergunta. serem respondidas. O Carlos José Mesquita, ele faz só uma observação. Tenho recebido ligações. Falam que são da Caixa e pedem para confirmar um Pix para fulano de tal no valor de 5.630. Cada dia que passa, eles ligam de outro número. Aí eu fiz questão de ler aqui o depoimento do Carlos, só para dar mais um exemplo aí de golpe que eles tentam aplicar, que a gente tem que estar atento, né, a É isso. verdade. O Lussandro César, ele diz aqui, é importante que os usuários saibam que essa forma, essa forma e quebrar uma senha, tentativa e erro, não é feita manualmente. Existem programas criados para esse fim que testam em questão de segundo todas as palavras de um determinado idioma. E aí o Lussandro continua, né? Porque isso é sempre recomendável não usar palavras comuns como senha, como Sim, usuários demoram a perceber isso. Foi preciso os sistemas criar a obrigatoriedade de combinar letras, números e caracteres especiais. É a mais pura verdade, viu, Lussandro, isso que você está falando. A gente evitar ao máximo utilizar as senhas óbvias, né? O sim, nome da pessoa, o nome de algum parente, iniciais da pessoa, isso aí é muito óbvio. São assim, as primeiras. Tem toda uma técnica aí para tentar quebrar essas senhas mais óbvias, né? E a utilização de um gerador de senhas, de um cofre de senhas, facilita a criar senhas assim, mais difíceis de serem quebradas. E essa técnica que eu falei para vocês ainda há pouco também, de você criar uma senha a partir de uma frase conhecida, também facilita, né? Facilita recordar e deixa a senha um tanto mais difícil de ser quebrada. A exatamente. Fernanda Sampaio, ela diz assim: em uma era tão digital, home office, não seria mais prudente o fornecimento de equipamentos pela própria justiça, onde as ferramentas instaladas e o uso ficassem restrito às necessidades? E aí, mais à frente, a mesma Fernanda falou assim: reforça o questionamento. A, e aí ela pegou e reforçou esse mesmo questionamento. Qual o comentário que você tem, Marina, a respeito dessa preocupação da Fernanda? Olha, isso é uma definição administrativa. Com relação à segurança, sim, tem prós e contras de você fazer isso, né? O fato de você manter todos os equipamentos dentro da rede corporativa, fisicamente falando, faz com que a gente adote algumas medidas de segurança. Quando a gente extrapola isso e pega esses equipamentos e joga para fora da rede, para fora do ambiente do tribunal, a gente teria que adotar outras medidas. E isso implica em custo. Então, não é algo tão simples assim para ser definido. Quando nós fazemos as contratações, nós pensamos no ambiente que a gente está ali administrando. Quando é mudada a regra do jogo, a gente também tem que mudar toda a administração e todo o planejamento. Então, normalmente em empresas privadas, sim, as empresas fornecem esses equipamentos para os funcionários, ou elas dão um benefício para que a pessoa compre o equipamento para uso, né? Mas isso implica também em outras coisas. Por exemplo, você não vai conseguir instalar um programa na sua máquina. Você vai perder flexibilidade que você teria num computador pessoal. Então, aquele computador passa a ter muito mais restrição com relação ao uso.
Então, como eu falei, todas as escolhas têm prós e contras, e eu acho que é por aí. Beleza. A Amália Rodrigues Leão, ela pergunta: é arriscado usar o Gmail para salvar senhas? Eu não recomendo que ninguém salve senha em e-mail. Começo de conversa. Salvar senha em planilha, salvar senha em post-it, salvar senha em bloco de notas. Isso é um risco considerável que você está correndo. Então, e-mail ou qualquer outra forma que seja relativamente de fácil acesso e visibilidade, eu não recomendaria. Quer salvar a senha em algum lugar? Utiliza um cofre de senhas. Ali vai ajudar bastante. Essa semana mesmo eu estava olhando o meu cofre de senhas. Ele tem, em média, aí, umas 120 senhas. Qual a chance de eu decorar 120 senhas? Nenhuma. Mas por isso que eu uso um cofre de senhas. E aí eu decoro uma senha principal, que é uma senha mais robusta, uma senha maior, mas o restante eu deixo salvo ali dentro. Excelente. O Leandro Silva, ele faz o seguinte depoimento: não abro qualquer documento ou link enviado por e-mail ou mensagem. Antes de mais nada, vou diretamente na fonte da informação, site ou aplicativo oficial da instituição, para conferir a veracidade. Eu penso que é uma boa atitude sua, viu, Leandro? Boa prática. Ter sempre essa boa prática, essa desconfiança e verificar na fonte da informação antes de abrir, por exemplo, um arquivo que vem anexado a um e-mail que você recebeu e não tem assim a certeza absoluta de que o remetente realmente é aquela empresa, é aquela instituição ou é aquela pessoa. É desconfiar e procurar realmente a informação na fonte oficial, né, a confirmação na fonte oficial. Vou dar um outro exemplo, que eu não sei, que aconteceu comigo ontem mesmo. E eu não sei até agora se é um golpe ou não. Eu recebi uma ligação de uma empresa de energia elétrica que disse que tinha um assunto para falar comigo e falou o meu nome, os meus 2 primeiros nomes e pediu para eu confirmar o meu terceiro nome. Aí eu falei para eles: olha, quem está ligando para mim são vocês, então vocês, é pressuposto que vocês saibam o meu nome. Então eu não vou confirmar dado nenhum. Se tiver informação para me dar, me dê. Se não, tchau. E aí desliguei, eles me ligaram de novo com a mesma insistência, eu falei a mesma coisa. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o que o Leandro fez. Eu mesmo vou ligar para essa empresa e saber se tem algo lá, porque aí eu vou acessar a fonte oficial. Sim. Para saber se Perfeito. tem alguma informação que eu preciso ficar sabendo. É o recomendável. Aí o Newton Fonseca, ele diz assim: Marina, o phishing está ocorrendo inclusive quando as pessoas entram em sites que oferecem produtos com valores bem convidativos, abaixo dos praticados no mercado. É necessário que as pessoas que buscam ofertas de produtos na internet tenham a devida atenção no momento de fornecerem dados pessoais, tais como CPF, endereço, entre outros. É verdade, Newton. E eu aqui lembro de uma música bem antiga, viu? Essa música não é da minha época, não. Ela é da época dos meus pais. Mas que ela serve de alerta para a gente. A música diz assim: laranja madura na beira da estrada. Tá bichada ou tem maribondo no pé? Aí é para a gente pensar na letra da música, né? Se aplica a esse exemplo que o Leandro trouxe aí para a gente. Para a gente sempre desconfiar. Aqui eu esqueci aqui quem foi que fez essa pergunta, não anotei direito, mas está pedindo para você falar um pouco a respeito de Dark Web e Deep Web. Aí, como o tema é muito vasto, assim, se você puder assim, só dar uma ideia do que seja Dark Web e Deep Web, voltado à segurança da informação, só para que as pessoas entendam que existe isso. Tá. Dark Web, Deep Web, é o que o pessoal normalmente fala de internet profunda. É aquela parte que é o desconhecido, é a parte onde as ilegalidades ocorrem. Então, na internet, qual a diferença, né? Na internet, quando você vai procurar um site de compras, mercadolivre.com, você tem a URL, que é exatamente esse endereço que eu falei. Quando você vai para utilizar a Dark Web ou a Deep Web, você precisa de um navegador diferenciado, não esses normais que a gente usa, é um navegador próprio para utilizar eles. E os links, eles não têm esse nome bonitinho, não. Eles não são indexados, que é o que a gente fala, que ele não tem
marcação, ele não tem essa Não vai dar dica de identificação. acesso, hein? Não. Então, os sites vêm como uma sequência de letras e números, ponto .onion, que é o formato, em vez de ponto .com, aí vem ponto .onion ou ponto outro formato lá que eles têm. Então, essa seria a diferença no funcionamento, né? E assim, em questão de segurança, se você está acessando um ambiente onde ele já é conhecido por ilegalidade, já é conhecido pelo uso de pessoas que são consideradas criminosas, obviamente você também vai estar muito mais vulnerável naquele ambiente. Então, se você está acessando aquele ambiente, você está abrindo a porta para a pessoa te acessar de volta. A não ser que você utilize várias técnicas de segurança, e mesmo assim, existem formas de se burlar. Então, assim, não recomendo se você não tem experiência na área, se você não desbrava esse mundo, não, porque pode Todo te trazer cuidado bastante dor de ainda é cabeça. pouco. Todo Exato. cuidado ainda é pouco, porque assim tem aquele ditado que fala me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então a gente tem que ter o Exato. cuidado onde nós estamos andando no ambiente virtual também, Sim. porque dependendo de onde eu estou navegando na internet, tá sujeito, a pessoa está ali num ambiente que é malicioso e tenta, assim, de uma maneira camuflada, copiar informações pessoais, dados bancários, de cartão de crédito. Então, assim, todo cuidado nesse ambiente é pouco. Sempre Sim. desconfie e não circule por ambientes virtuais que em ambientes, vamos dizer assim, reais, você não iria visitar. Faça esse exame. Será que eu visitaria um ambiente similar desse? Ou eu estaria exposto fisicamente? Então, vale a mesma coisa, a mesma lógica para a internet também. Da mesma Perfeito. forma, eu quero fazer um alerta para vocês. Cuidado com softwares piratas, né? Porque tem muito software pirata que fica disponível aí na internet, que no fundo tem um código malicioso ali que copia, depois que a pessoa instala, copia as informações pessoais. E aí a pessoa, sem saber, está se expondo, né? Então, cuidado também com isso. A Ana Carolina Pérez, ela pede dicas de antivírus para celular. Antivírus? Eu não quero fazer propaganda de nenhuma marca, né, pessoal? Mas, assim, existem várias opções aí. Hoje, no tribunal, a gente usa o E7, mas existem várias outras no mercado, como Kaspersky Eu uso o ou Kaspersky. e tem diversas, assim. Eu acho que é mais do gosto do cliente mesmo, da forma de funcionamento. Ok. O Lussandro, ele parabeniza pela iniciativa de trazer mais orientações de segurança aos nossos usuários. Grato aí, Lussandro, pela sua mensagem. É isso que a gente quer mesmo. A Fernanda Sampaio, não, essa eu já li, foi na outra mensagem, mais acima. A Juliana Santos, ela traz um depoimento aqui. Essa semana veio uma pessoa querendo usar nossos equipamentos para acessar o sistema do TRF4, dizendo que é servidor de lá e precisava fazer cálculos, que estava de férias, mas que de vez em quando precisa fazer home office. É claro que não autorizamos, mas pode ser que alguém permita. É bom alertar quanto a isso. O que você Sim. pode comentar aí, Marina, a respeito? Primeiro que se a pessoa está de férias, ela não devia nem estar no órgão, né? Eu acho que Ainda mais um outro órgão. exatamente. Então, assim, coisas que a gente pode, primeiramente, analisar não desconfie, como eu falei lá no início, de ações que não são rotineiras, ações que divergem daquilo que é esperado. Então, como nesse caso, a pessoa de um outro órgão vir pedir para acessar o seu computador, não, é o seu computador de trabalho. Ele não deve ser fornecido para outras pessoas. Se a pessoa precisa de um acesso, ela utilize o computador pessoal dela, o celular dela, ou enfim, o meio que ela tiver para acesso. Às vezes a gente fica com aquele olhar bondoso de querer ajudar o próximo e a gente acaba se colocando numa situação extremamente complicada e às vezes colocando o órgão em risco. Então, não estou falando para ser uma pessoa ruim, não ajudar ninguém, longe de mim.
mas tem algumas situações que a gente precisa seguir as regras. Então, nós estamos lançando alguns normativos que vão sair aí nos próximos meses, eu acredito, exatamente com esse intuito de instruir o usuário sobre o uso dos recursos de tecnologia, sobre o acesso físico e ambiental dentro do órgão e vários outros, né? Então, acho que isso vai trazer um norte muito legal para vocês com relação a como se portar com cada uma das tecnologias e recursos fornecidos. Marina, eu acho que chegou o momento aí de você concluir a enquete, revelar Deixa eu finalizar o aqui. resultado da enquete e fazer aí as suas considerações finais para a gente poder concluir o Momento PJE de hoje. Eu já adianto aqui que fiquei satisfeito com a interação de todos, né? Lembrar que esse programa ele vai estar disponível também, a gravação dele, lá na Mediateca do SEDAP. Então, quem ainda não assistiu, dos colegas de vocês aí, recomendem que eles assistam, porque assim, foram informações valiosas aqui passadas para que a gente tenha mais segurança com os nossos dados. Deixa eu ver aqui como que eu lembrei estranho. E quem quiser assistir novamente também é uma boa. Vai estar lá disponível na Mediateca do SEDAP. Bom, esse aqui é o resultado. Ele não trouxe os valores aqui, eu até peço desculpa, eu tive que montar um pouquinho correndo aqui, mas eu fico feliz de ver que vocês se sentem seguros, na verdade, com os serviços hoje providos pelo tribunal. E o nosso intuito aqui é cada vez trazer essa sensação de segurança para vocês ainda mais, prover mais segurança para o ambiente e para vocês usuários. E a gente espera contar com o apoio de vocês também, tomando esses cuidados que a gente reforçou aqui hoje, e falando que estamos à disposição também, qualquer dúvida, qualquer questionamento com relação a qualquer tópico de segurança, a seção de segurança se dispõe a sanar isso. E é isso, agradeço o convite, agradeço a todos e espero ter conseguido contribuir, nem que seja 1%zinho aí com cada um de vocês. Nós que agradecemos, Marina, a tua participação, foi excelente. Acho que você já pode parar aí o compartilhamento da tela. Foi excelente sua participação, contribuiu em muito aqui para que nós, como todos usuários dos sistemas na primeira região, a gente conheça um pouco mais a respeito. Nós queremos aqui, na organização do Momento PJE, trazer mais momentos PJEs tratando de segurança da informação. Nós vamos ter, conforme a Marina já deu o spoiler aqui no início, um outro momento, não sabemos ainda se será já na próxima sexta-feira, isso a gente ainda está definindo, em que nós vamos ter aqui o diretor da CECIM e o diretor da parte de sistemas falando especificamente a respeito de segurança no PJE. Nós vamos ter um programa para tratar disso. Mas a gente continua aqui nessa busca de trazer temas interessantes para que vocês possam conhecer mais o nosso PJE e conhecer mais a respeito de sistemas que estão ligados ao nosso dia a dia, né, no trabalho com o PJE. E contamos aí com a participação e presença de vocês na sexta-feira que vem, mais um Momento PJE. Então, um abraço aí a todos, boa sexta-feira, bom final de semana e até a próxima. Boa tarde. Boa tarde.